sempre um prazer muito grande, né? A gente está podendo refletir um pouco em voz alta, né? É uma pena que nós não tenhamos a possibilidade de endereçar perguntas, de estabelecermos um diálogo mais imediato ao longo da reunião. Restrição colocada em função da estrutura natural em que as nossas reuniões se organizam nessa casa, né? E faço esse comentário já até mesmo refletindo sobre a necessidade de avaliarmos, né? Reiterando o convite, né, que foi feito no início da reunião, durante os avisos, de avaliarmos. Outro dia eu estava conversando com os amigos e deram uma proposta, mas por que não existe uma reunião em que o tema tratado é o mesmo, o horário é o mesmo, mas existem facilitadores em cada uma das salas para que se pudesse estabelecer uma conversa acerca do tema? É uma possibilidade. Passados 40 minutos daquela roda de conversa em cada uma das salas, poderíamos todos fazer uma prece e iniciarmos o trabalho de paz. Por que não? Questionar, criticar, pensar, avaliar, buscar novas formas para atender às nossas expectativas, para atender às nossas necessidades, à medida que nós as descobrimos, às medidas que algumas necessidades são atendidas e novas necessidades surgem. Essa é a essência do nosso movimento, essa é a essência que nos coloca em constante movimento social, que nos reúne, né, numa reunião como essa, em que não tenho ideia exatamente de quantas pessoas estão reunidas aqui, mas que com toda certeza mais de 60, porque 60 é a capacidade máxima desse auditório, quando não precisamos da questão do passe, né? Facilmente chegamos aí a 100 pessoas nessa casa nesse momento. Que necessidades temos? Que oportunidades temos para refletir sobre nossas necessidades? Como é que vemos a vida, né? E essa reflexão ela se faz muito oportuna porque a temática que foi proposta hoje, lá no livro dos médiuns, ela é contradições e mistificações. Nós vamos abordar especificamente pontos aparentemente contraditórios, né? Estudiosos da doutrina muitas vezes encontram contradições, aparentes contradições no discurso dos espíritos. E aí Kardec dedica um tempo para estudar sobre essas contradições. E a base dessas contradições é a mesma base da necessidade que temos de avaliar constantemente, de propor mudanças, de estarmos constantemente nesse movimento de modificação. Para citar alguns exemplos, eu gostaria de entrar com um momento contraditório, né? Eu sou pai do André Luiz, um garotinho de 5 anos de idade, e recentemente, para não dizer quase sempre, estamos encalhando nas nossas contradições, porque o garoto é muito esperto. Não por ser meu filho, porque a minha capacidade de educação não é tão grande, mas por ser um garoto encarnado no ano de 2012, numa sociedade extremamente midiática, onde as informações estão disponíveis em abundância, onde os livros são acesso fácil, onde a televisão apresenta de tudo um pouco. E eu lembro que nós começamos a educação, eu e minha esposa, a Rose, sempre tratando, né? Eu tratava a Rose de mamãe e ela me tratava de papai. Mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai. Em determinado momento, o André Luiz adquiriu o hábito de mamãe e papai. E começamos, Rose, e ela pelo lado dela, Guilherme. Em determinado momento, o garoto se questiona, mas é a mamãe ou é Rose? Por que não pode ser mamãe Rose? Por que não pode ser papai Guilherme? E com o passar do tempo, aquilo foi criando um costume
Em determinado momento surgiu Rosemary, porque não é mamãe Rose, é Rosemary. E não é papai Guilherme, é papai Carlos Guilherme Bevilacqua de Magalhães Frenkel. E é Rosemary Rocha Silva Frenkel. E nós aos poucos fomos introduzindo informações, e ele aos poucos foi percebendo que o vovô tem nome, não é vovô. Porque ele tem um vovô encarnado e teve um outro vovô. Um vovô é o vovô Carlos, mas que também é pai do papai Guilherme. E em momento algum, as informações que foram apresentadas no início eram informações equivocadas. Poderiam ser parciais, poderiam ser adequadas ao que se pretendia trabalhar com ele naquele momento, poderiam ser adequadas ao grau, à capacidade de apropriar-se daquelas informações, porque afinal de contas, para uma criança de 2 anos de idade, falar Rosemary talvez fosse difícil. Associar o aspecto de que Carlos é o papai do meu papai, mas é o meu avô, e ao mesmo tempo é o tio do meu primo, e por aí vai, era muito complexo. Mas estava chamado de vovô. Vamos ver o vovô? Como é que o vovô está? Olha a vovó. Era o suficiente. E nós podemos então, através desse exemplo simples, percebermos que há uma necessidade de adequação do discurso, a mensagem que se quer passar e a capacidade de entendimento do sujeito a quem nós nos direcionamos. Isso nós fazemos o tempo todo na evangelização. Tratamos de assuntos seríssimos como morte, como desencarne, como imortalidade da alma, como existência de Deus. E passamos essas informações para crianças de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos de idade. Passamos essas informações para bebês recém-natos na creche. Passamos essas informações para jovens de 12, 13 anos, para adolescentes de 17, 18 e para adultos das mais variadas idades, sob formas diferentes. Para a nossa audiência aqui, provavelmente, ao declarar Deus, diríamos isto, ou o princípio de tudo, como é colocado em O Livro dos Espíritos, que é Deus. Para as crianças, provavelmente precisamos resgatar a figura de uma pessoa para falar desta entidade extremamente amorosa, extremamente justa e boa, que se dedica, que a todos quer bem. Haveria contradição em dizer Papai do Céu? Haveria contradição em algum momento associarmos a figura deste Deus, desta potência, à figura de um velhinho extremamente bondoso, generoso, de barba, que a todos coordena com muita amorosidade e sabedoria? Haveria contradição em admitir que Deus não existe, mas existe um princípio único, norteador de tudo e de todo o universo? Haveria contradição em admitir a identidade feminina deste Deus, ou a identidade masculina deste Deus, que agrega em si todas as potências? Existiria contradição em refletirmos sobre diversas óticas o mesmo fato, o mesmo evento, uma mesma identidade, um mesmo conceito? No Evangelho, se nós formos olhar o capítulo 14, a candeia debaixo do alqueire, nós vamos ver que o próprio Cristo fazia esta adequação. Determinadas informações foram passadas para a grande massa popular sob a forma de figuras, sob a forma de histórias, de parábolas. Estas mesmas histórias foram desdobradas para os apóstolos com um pouco mais de riqueza de detalhes.
nós hoje nos debruçamos sobre essas parábolas e até hoje nos surpreendemos com as possibilidades de entendimento que dali conseguimos tirar. E as mesmas parábolas, as mesmas passagens, as mesmas citações podem ser interpretadas e são interpretadas das mais variadas formas, de acordo com o grupamento religioso que as estuda. E nós vemos diferentes óticas, diferentes pontos de vista, até mesmo sobre a interpretação, em grupos espíritas diferentes. Se começarmos a buscar os pontos em comum, vamos perceber que todos eles versam sobre um ponto único, mas que abordam a realidade de formas diferentes. Aquela individualidade, aquele sujeito ali encarnado, que ora é chamado de pai, que ora é chamado de Guilherme, que ora é chamado de Gui, que ora é chamado de tio, é o mesmo sujeito, mas visto por óticas diferentes. E eu não me aborreço porque eu sou chamado de tio por aquela molecada lá da evangelização. Eu não me aborreço quando alguém me chama de Gui porque eu reconheço uma fala carinhosa. Eu não me aborreço quando eu sou chamado de Gustavo, algo que acontece com grande frequência nessa casa. As pessoas veem, não, porque é palestra do Gustavo, não, ô Gustavo, né? E aí a gente entra na onda, é Gustavo, o que importa? Importa a conversa, não o nome. Né? Importa o teor da informação que é passada, importa a percepção daquele papel, através daquele canal de comunicação que se estabelece. Importa que nós busquemos esses pontos em comum, porque hoje nós já somos capazes de começar a fazer esta reflexão e buscar os pontos em comum. É muito curioso quando nós nos reunimos em salas de estudo onde diversas religiões estão presentes. E muitas vezes nós vemos discussões se armarem entre os religiosos porque discordam de um determinado ponto de vista. E nós vamos observando e ficamos calados e de repente nós percebemos, mas espera aí, não são diferentes pontos de vista, apenas a nomenclatura é divergente. Até mesmo o entendimento das palavras. Agora há pouco a nossa amiga falava sobre a necessidade do perdão. E aí de imediato eu lembrei de uma pessoa que muitos de nós têm como referência, apesar de não ser um espírita, Gandhi. E ele era um daqueles que dizia, eu não perdoo. Apesar de todo o movimento que foi feito contra ele, contra a sua sociedade, contra todas as ofensas que lhe foram direcionadas, todas as agruras de sua vida, e ele dizia, eu não perdoo. Será que há contradição nesse discurso? Será que Gandhi, que tantas vezes enunciava os preceitos do Cristo, é contra a ideia do perdão tão amplamente divulgada pelo Cristo? Será que Gandhi é contrário à ideia do amor ao próximo? Ele, que tantas vezes propagou a ideia do namastê, do reconhecimento da individualidade do outro, da grandiosidade do outro, do respeito à diferença. Ele que tanto levantou a bandeira da não violência, em que nós, pelos ensinamentos do Cristo, oferecemos a outra face, oferecemos o melhor que nós temos, mesmo no momento em que somos agredidos? Ou será que o entendimento da palavra perdão para aquele homem era diferente? E era. Perdoar, para haver a necessidade do perdão no entendimento de Gandhi, era necessário que houvesse a ideia do ofender-se. E ele não se sentia ofendido por tudo que lhe faziam. Sendo assim, não havia necessidade do perdão. Se eu não me ofendo, por que preciso perdoar? E todos nós, neste entendimento, caminhamos nesta direção. Nós, quando nos tornarmos espíritos perfeitos, não perdoaremos neste sentido em que trabalhamos hoje. Por que não nos ofenderemos?
porque reconheceremos no outro o direito do outro de seguir o seu caminho, de realizar as suas ações, e reconheceremos nas ofensas que sofremos a necessidade de trabalhar alguma questão. E a doutrina espírita hoje já nos diz isso. Pensar sobre o perdão tem diversas vertentes. Estaria errado o Espírito que nos ensinasse que não devemos perdoar? E que ressaltasse constantemente a necessidade de não ofender-se? Haveria contradição neste ensinamento? Ou, para trazer um outro exemplo, haveria contradição no ensinamento de que devemos buscar desfazer as nossas inimizades para que não tenhamos obsessores em nossas vidas futuras? Versus o discurso de que precisamos amar e perdoar a todos? É uma questão de olhar sobre que ponto de vista. Na hora em que nós dizemos não devemos cultuar inimigos, não devemos cultivar inimigos, estamos olhando com um olhar inteligente daquele que não pretende sofrer no futuro. Daquele que está pensando sobre a sua própria ótica. Eu não vou fazer o mal porque eu quero um futuro de felicidade para mim. Mas poderíamos olhar para esta informação sobre outra ótica e dizer, eu não devo fazer o mal porque eu machuco e ofendo as pessoas com quem me relaciono, porque eu causo dor e sofrimento. Há divergência, há discordância entre estes ensinamentos? Quando Kardec se debruça sobre essa questão da contradição, a primeira questão que ele ressalta é exatamente isso. Para quem é o público? A quem aquele grupo de espíritos ou aquele espírito se direciona? Será que é um grupo que já tem condições de perceber a necessidade do dever moral, a necessidade de amar ao outro? Ou será que ainda é um público extremamente endurecido, ainda muito egoísta, ainda muito orgulhoso? Ainda outro dia pensávamos sobre isso, a partir de um discurso, de uma fala que está na mídia, de um espírita de alguma referência, que é André Trigueiro. E ele dizia assim, se você não consegue pensar em ecologia, pelo fato de ser um espírito imortal que precisa plantar a felicidade, haja com consciência e não destrua o planeta para que você viva um pouco mais. Seja egoísta. Percebam como é interessante. Ele sacrifica essa percepção da vida futura para trabalhar um conceito para aqueles que não acreditam na vida futura, mas que precisam elaborar e modificar determinadas atitudes, ações, pensamentos e sentimentos que já hoje estão gerando muita dor e sofrimento. Não há contradição. Há uma contradição aparente. Os conceitos e os contextos são comuns. Como é que nós trabalhamos estas questões com nossos filhos? Eu falo para o meu filho desde pequeno sobre reencarnação. Mas não dá para falar para uma criança de 5 anos de idade sobre a abstração do espírito que a gente não existe. Mas a gente pode falar sobre a questão do viver sempre. E aí quando ele pergunta, cadê a vovó? E aí a gente diz para ele, vovó foi fazer uma viagem. Vovó partiu para outro lugar, para estudar outras coisas. Mas lá na frente, amanhã, a gente se encontra. E amanhã e ontem são duas palavras mágicas para uma criança. Porque amanhã pode ser daqui a 5 minutos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, no dia seguinte. Ontem pode ter sido na semana passada. Mas essa percepção de que a coisa continua, de que as relações se estabelecem, de que nós vamos poder nos reencontrarmos em algum momento, essa informação fica. E fica solidificada para aquela criança
que constrói a certeza de que em algum momento ela voltará a se reencontrar com aqueles que cruzaram seu caminho e fará refletir no hoje, amortecendo a saudade, alimentando as lembranças do ontem que passou, alimentando o desejo de reencontrar, alimentando essa certeza da continuidade desse bom sentimento. Amanhã você vai reencontrar sua avó. Ponto. E nós vivemos assim. O Cristo dizia: os mansos herdarão a terra. Será que é esse planeta? Será que essa terra grotesca, grosseira, do jeito que a gente vive, será que é essa terra que a gente vai herdar? Meu Deus do céu, eu não sei vocês, mas eu não quero herdar essa terra, não. Eu quero virar um espírito mais desenvolvido, um espírito mais sutil, me ligando a coisas mais etéreas. Eu quero um planeta mais sutil. Um planeta com menos terremotos, com menos maremotos, com menos tristeza. Não é essa terra que eu quero. E com certeza, para nós que já temos um desenvolvimento do nosso entendimento a partir do discurso da vida espiritual, nós já percebemos que não é este planeta, não é esta terra com T maiúsculo que nós vamos herdar. É este espaço de convivência. É esta construção coletiva da qual nós fazemos parte. Quando nós nos desenvolvermos um pouquinho mais, continuaremos reunidos. Continuaremos trocando ideias. Não precisaremos mais de e-mails, SMS, Twitter, carta, pergaminho. Mas continuaremos a nos comunicar. Pelo pensamento, pelo sentimento. Mas muitos de nós ainda hoje nos digladiamos para ter a certeza de que esse planeta vai existir, que vamos continuar nele. De tal forma que embalsamamos nossos corpos, mumificamos nossas figuras, nossas lideranças, cultuamos esta ideia de não dilacerarmos nossos corpos, de não doarmos nossos órgãos, porque nós vamos herdar esta terra. Como é que eu vou viver nesta terra sem um pulmão, sem um coração? Já pararam para pensar sobre essa ótica? Existe uma certeza da continuidade da vida após a morte. Só que algumas pessoas entendem que esta continuidade se fará neste mesmo planeta. Outras, sob uma outra forma. Mas a essência da ideia ali permanece. Quando Kardec sugere esta reflexão, ele sugere então que nós observemos para quem está direcionada esta comunicação. Quem são os espíritos que se beneficiarão de imediato com este contato? Qual é a necessidade destes companheiros, encarnados e desencarnados? Qual é a sua capacidade de entendimento? Ainda outro dia, participamos de uma reflexão interessantíssima, em que o palestrante projetava para um grupo de 20 pessoas uma imagem. A imagem de um cálice cheio de um líquido laranja. E propunha que cada uma das 20 pessoas descrevesse sobre aquilo. E ele ia dar uma aula em cima do consenso. Eu acompanhei 3 vezes esse trabalho. Uma delas em uma universidade, ministrada para um grupo de estudantes de física. E a aula foi sobre refração, luz e cores. A outra aula foi ministrada
em um grupo de adictos e a aula foi ministrada em cima da necessidade de mudar a ótica do copo menos cheio, do copo meio vazio para o copo meio cheio, e falou-se de esperança. A outra aula foi ministrada para um grupo de crianças, de 7 a 12 anos. Falamos sobre tintas, cores, arco-íris, combinações de cores, o mesmo objeto, a mesma essência, uma projeção. Quando os espíritos nos direcionam o discurso, eles assim o fazem de acordo com nossa necessidade. Se manifestam-se em um grupamento que fala muito sobre amor, vão enfatizar a necessidade do amor. Se manifestam-se para um grupo extremamente ligado às questões mediúnicas, vão falar sobre mediunidade. Se manifestam-se para um grupo ligado às artes, à filosofia, vão falar sobre artes ou sobre filosofia. Sem que haja realmente contradições, mas sim diferentes ângulos, diferentes pontos de vista para ver a mesma questão. E fica para nós o grande desafio. O desafio de ouvir as diferentes vertentes, os diferentes pontos de vista que nos chegam e de, a partir desses pontos de vista, tentarmos formular uma visão sobre o que é ser um espírito imortal, filho de um Deus bom e justo, encarnados num planeta, portadores de todos os recursos necessários e suficientes para construirmos, a partir do livre-arbítrio, a nossa própria felicidade. Esse é o desafio nosso. Buscarmos a essência destes ensinos. Percebermos que nem mesmo os nossos interlocutores são portadores da verdade absoluta, porque são espíritos, talvez um pouco mais perfeitos do que nós, mas ainda espíritos imperfeitos, que fazem suas pesquisas no plano espiritual, mas que têm um grande diferencial em relação a nós. Eles estão convivendo intensamente com a vida espiritual. Eles não estão mergulhados na matéria densa e, portanto, podem trazer uma ótica diferenciada sobre o que é estar vivo. Muitas vezes, o próprio discurso destes espíritos nos chega com interferências da capacidade do próprio médium. Se eu pudesse, no momento, dar psicofonia, dar a vazão ao que um espírito grande conhecedor da física e extremo religioso pudesse dizer, provavelmente eu não seria capaz de captar os nuances das relações da matéria que ele iria me trazer. Mas seria capaz de traduzir alguma informação onde eu tenho bagagem. Não é assim que funciona quando vamos a uma peça de teatro? Outro dia eu passei por uma situação assim e foi interessantíssima. Outro dia não, foi ontem. Aliás, fica um convite para nós refletirmos sobre o que nós achamos que é necessário. Levei meu filho ao cinema. Aí pensei, Madagascar 3. 3D ou não 3D? Bom, dublado é um consenso, tem que ser porque ele não lê. Aí pensamos, a experiência do 3D é algo vital e essencial para ele. Pusemos ele dentro da sala 3D. Aliás, como tá caro o ingresso de cinema 3D, né? E aí sentamos para assistir. O guri não usou os óculos. E achou um barato aquela visão dobrada. E eu me remexendo na cadeira, porque eu não conseguia acreditar como é que uma criatura acha interessante ver tudo distorcido. E saiu com um sorriso de canto a canto. E minha esposa revoltada, porque R$65 de cinema não é pouca coisa. Mas foi muito legal.
Foi muito bom. E a gente descobriu que o 3D nem era tão essencial assim, sob a perspectiva do 3D. E aí, na saída, mãe com 2 filhos. Um pequeno, devia ter uns 6 anos, pareando com o André, e o outro maiorzinho, o dobro da idade, uns 12, 13 anos. E a pergunta: e aí, vocês gostaram do filme? O garoto de 13: eu odiei. O garoto de 6: caraca, mãe, a gente pode ver de novo? Mesmo filme, visões diferentes. Cada um olhou para aquilo a partir da bagagem que tinha e associou com o que está acostumado. Nós, quando entramos em contato com a mensagem espírita, fazemos a mesma coisa. Ouvimos um discurso e uns vão olhar a vertente filosófica, outros vão olhar a vertente religiosa, outros vão olhar a vertente científica, outros não vão olhar nenhuma dessas 3 vertentes e vão sair daqui como se tivesse sido a pior reunião possível. Alguns pensam sobre a doutrina espírita como filosofia, outros como religião. Eu me atrevo a dizer, e eu faço de forma provocativa, outro dia eu respondi a um censo na rua, e tinha a seguinte pergunta: qual a sua religião? Aí eu olhei as opções, um monte de religiões. Aí eu me vi obrigado a responder: não vou responder essa pergunta. Não, mas você é ateu? Não, eu não sou ateu. Não, você é católico? Não, eu não sou católico. Aí passamos por todas as opções. E tinha espírita na relação. E aí eu falei: olha, apesar de eu frequentar um centro espírita, mas a minha religião não é espírita. Porque eu não vejo o espiritismo como religião. Para mim é filosofia de vida. Para mim é ciência de relação. Porque religião, como a gente entende, conjunto de cultos estabelecidos, de rituais, não existe. Eu não entro no centro espírita para tomar água fluidificada, para passar pelo rito do passe. Eu entro no centro espírita para discutir filosofia, para discutir modificação de sentimento, para discutir ótica de vida, para discutir por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Agora, se você perguntar: então você não é uma pessoa religiosa? Sou. Mas aí é outra história. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o sentimento de que eu sou criatura, criada por algo que supera a minha capacidade de percepção, de entendimento. Fala de religar-me a esse algo sublime, superior. Sendo assim, sua religião é espírita? Não. Até porque eu não acho que espiritismo é religião. O dia que eu achar que espiritismo é religião, eu vou trocar de templo, porque não vai estar dando certo. Quantos de nós nos digladiamos pela percepção do que tem que ser uma reunião espírita? Aí outro dia eu fui a um centro espírita que não aplicava passe. A pessoa entra, senta, assiste a palestra, faz uma prece e vai embora. É um centro espírita. No outro centro, só toma passe quem quer. Então é assim: terminou a reunião, terminou a palestra, faz-se uma prece, aí o dirigente diz assim: aqueles que desejarem beneficiar-se do tratamento fluídico podem permanecer e serão chamados. Os demais tenham uma boa noite, sigam em paz. E aí o passe é aplicado numa salinha, em pé, por 3 pessoas simultaneamente. Não tem água fluidificada. Não. O que eu fiz segunda-feira. Reparem, há contradição nas práticas destes centros espíritas? Com certeza não há. Há uma contradição aparente. Há um convite para que nós façamos uma reflexão ampla para perceber qual é a essência que é tratada nesses modos de ser, de viver, de pensar. Porque o grande elo que nos une nesta casa espírita não é a luzinha vermelha que é acesa na hora do passe,
não é o passe, muito menos a água fluidificada. Estes são apoios. O que a doutrina espírita nos oferece é uma base sólida para que nós possamos reformular o nosso entendimento acerca de quem nós somos. E para isso precisamos contar com diversos pontos de vista trazidos por diversos espíritos. Precisamos refletir. Podemos seguir com a massa, sim. E o que importa é que estejamos sempre tentando fazer o melhor possível. Porque o bem sempre será o bem e o mal sempre será o mal. E nós, com certeza, sempre reconheceremos o que é o bem e o que é o mal. Porque basta fazermos aquela pergunta: gostaria de ser alvo desta ação? Eu gostaria que alguém me fizesse isso que eu estou me propondo a fazer com o outro? Se a resposta é não, muito provavelmente esta ação não é uma ação que, em sua essência, propaga o bem, embora possa estar repleta de boas intenções. Para encerrar, já vi que são 6h49 aqui, a gente já está na premência do tempo. Eu gostaria de convidá-los à leitura, a uma leitura essencial, né? Eu acho que de todas as obras da doutrina espírita, nós poderíamos sintetizar tudo em uma só: o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos diz que ali está a base para a construção de uma sociedade feliz. As demais obras nos apoiam a desenvolver o entendimento disto. Na introdução, parte do livro que quase ninguém lê, ele diz assim, logo na primeira parte da introdução: toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se formaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Este exercício criterioso que é proposto no capítulo de estudo de hoje nos ajuda a passarmos para o patamar daquele que deriva a consequência, daquele que conhece, que compreende a mensagem e que aplica isso no seu dia a dia, independente de estar num centro espírita, num templo budista, numa igreja católica. Simplesmente segue as máximas do Evangelho. Paz e bem a todos.